O Evangelho de hoje fala de uma coisa que toca profundamente cada um de nós neste momento. O que faz Jesus? Ele prepara seus discípulos para o dom, a descida do Espírito Santo. Tá bom. Mas o que isso significa por parte de Jesus? Significa que Deus, que já deu um passo gigantesco quando enviou seu Filho por amor a nós, para que quem crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Este passo já foi grandioso. E Jesus anuncia que Deus vai dar um segundo passo. Os discípulos ficam assim, segundo passo, mas o que ele pode fazer que ele não fez? Ele já amou tanto o mundo que ele doou seu Filho único para que quem crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele pode fazer mais? Gostaria de perguntar a todos que estão aqui, qual o segundo passo que Deus vai dar então agora? E que Jesus anuncia? Escuta como Jesus fala. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, eis o segundo passo, Ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade. Para nós é coisa conhecida, porque sabemos que Deus Pai primeiro enviou seu Filho, segundo enviou o Espírito Santo, para que Deus não seja apenas Deus conosco. Sabemos que Deus conosco foi o apelido de Jesus antes do seu nascimento. Foi assim que ele foi prometido pelo profeta Isaías. Ele será Deus conosco, Emanuel. Mas não basta a Deus ser Deus contigo. Escuta. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. O primeiro passo foi Deus se fazendo um de nós para estar conosco. O segundo é bem mais surpreendente do que o primeiro. Ele estará dentro de vós. Já pensou? Mas não se esqueça das primeiras palavras da promessa. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará um outro defensor. O primeiro foi Cristo. O segundo estará dentro de nós, gritando de dentro de nós, que somos filhos e filhas, e por isso queremos ser ajudados a viver como filhos e filhas. Talvez seja uma novidade para ti. Somos todos acostumados a caminhar com Jesus. Graças a Deus, muitos de nós, do amanhecer até o entardecer, não passamos muito tempo sem pensar em Jesus, que prometeu: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Sim, os discípulos também caminhavam com Jesus, mas tem uma coisa: até o dom do Espírito Santo, eles não eram capazes de dizer a Jesus: eu te amo. Se me amais, rogarei ao Pai, Ele vos dará. Mas os discípulos não eram capazes de dizer a Jesus:
eu te amo. Eles serão capazes de dizer, eu digo que tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. Se chama profissão de fé. E é muito bom. Se vós me amais, quer dizer que Jesus está esperando de ti e de mim um passo a mais. Ele quer dar um passo a mais. Se me amais. E tu? Está acostumada? Na tua casa interior? A repetir a Jesus? Eu te amo, porque tu és meu Senhor, o Senhor da minha vida. Sem ti, a vida nem teria graça. Eu te amo. Se vós me amais. Porque conheço muitos cristãos que são cristãos do primeiro passo, mas que nunca deram o segundo. São capazes de professar sua fé, mas parece que o segundo passo nunca foi dado. São como daqueles estudantes que começam uma faculdade de medicina, dão o primeiro passo e desistem. E por causa disso nunca se tornaram médicos. Outros querem ser atletas, mas não são o primeiro passo. Outros começam a tocar violão, foi o meu caso. Na segunda aula eu disse que não era para mim, não. Cantar, tudo bem. Tocar violão, Deus livre os outros. Está vendo como na vida muitas vezes a gente pensa no primeiro passo, ai, tudo é maravilhoso, sou estudante de medicina. Se o segundo, o terceiro, o 10º, o 1000º passo não é dado, para que vale o primeiro? Por isso a palavra de Jesus, se vós me amais, rogarei a meu Pai e Ele vos dará outro defensor. É assim na vida com Deus, é assim também no casamento. Conheço muitas pessoas que deram o primeiro passo do casamento, mas nunca deram o segundo. E conhecemos todos os casais que ficam como duas pedras, uma na frente da outra, sem ser capaz de se falar, de se amar. Se vós me amais, eu vos darei o Espírito Santo. São coisas que fazem refletir sobre a nossa vida humana. Será que eu dei o primeiro passo para ser bispo, mas não dei o segundo, porque não amo? Cada um de nós se encontra na frente de uma pergunta muito séria. E eu? Que adolescente sou? Que estudante sou? Que filho ou filha eu sou? Sou capaz de dar o segundo, o 10º, o 100º passo? Ou não? A vida é caminhada, viu? A vida é caminhada. Isso mostra uma exigência que dá medo, me faz arrepiar. Mas não, se me amais, eu vos darei o Espírito da verdade. O mundo não o conhece, porque não o vê, mas vós o conheceis, porque ele está junto de vós. Muitos de nós vivemos nesta igreja que Deus ama e que tem
tudo sustentada por esse Espírito Santo, de fé que vira amor e festa. Graças a Deus, todos nós tivemos pessoas que nos manifestaram que a fé fica doente se ela não vira amor, confiança e festa. Me lembro de meus pais, me lembro dos meus avós, olho até para meus irmãos. Senhor, eu quero este Espírito Santo para te amar como tu mereces e para dar todos os passos ao teu encontro que dás tantos passos a meu encontro. É uma experiência nova para quem é do mundo. Eu não sei o que vocês encontram nessas igrejas tantas vezes. O Espírito Santo que Cristo dá. É isso que eu peço a Cristo. O Espírito da verdade, para ser de verdade bispo, para que tu sejas de verdade pai ou mãe, que tu sejas de verdade um jovem cristão habitado. Mas o que significa? Ah, já sei. Para quem não conhece o Espírito Santo, pode parecer um pouco difícil. Deixa eu te contar uma história. Quando eu era pároco, na minha favela de Salvador, Bahia, aconteceu uma coisa bem interessante, uma quarta-feira de Quaresma. Porque tinha grupo bíblico em vários lugares da paróquia e tinha um grupo bíblico que se reunia numa capela. Eram muitas senhoras, tinha também alguns jovens. E foi lá uma menina chamada Patrícia. Patrícia tinha 13 anos. Você tem quantos anos? Ah, sabia. Mas ela tinha realmente 13 anos. E Patrícia participou do grupo bíblico. E o grupo bíblico daquela noite era sobre o Pai Nosso. Então a gente destrinchava todo o Pai Nosso para compreender tudo que a gente fala a Deus quando a gente usa essa oração que Jesus usou. E Dona Maria começa rezando o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim até o fim. No final, Patrícia, Dona Maria, a senhora não se enganou, não? O que, menina? Sei lá, a senhora disse, seja feita a vossa vontade. E aí, menina? Eu estou errada? Eu não sei, Dona Maria. Eu nunca disse, seja feita a vossa vontade. E tu falas o quê? Dona Maria, eu rezo o Pai Nosso desde que sou pequena, mas eu sempre eu rezei assim, acho que foi minha mãe que me ensinou, seja feita a nossa vontade. Oh, menina, está errada? Dona Maria, acho que é a senhora que está errada. Graças a Deus tinha outra Dona Maria que não era tão braba como a primeira e que compreendeu. Patrícia estava bem enganada, mas de boa vontade. Afinal de contas, não seria mais normal dizer, seja feita a nossa vontade? Não seria muito melhor? Seja feita a minha vontade, Pai. A segunda Dona Maria se aproximou de Patrícia e disse, vou te explicar uma coisa. Sim, temos todos vontade de dizer, seja feita a minha vontade, ou a nossa vontade. Mas quanto mais você vai crescer, Patrícia, quanto mais você descobrirá que o mais belo é dizer à pessoa que a gente ama,
seja feita a tua vontade. És tu que contas. Pai do céu, seja feita a vossa vontade. Eu não sei se você vai acreditar. Acho que Patrícia já tinha o Espírito Santo, pois ela captou na hora. Ela disse, pois é, nunca tinha pensado nisso. Eu sempre disse, seja feita a nossa vontade. Pois, afinal de contas, estou para rezar e pedir o que eu quero. E, de repente, a Senhora me diz que o amor significa dizer, seja feita a vossa vontade, porque me amais mais do que eu me amo a mim mesmo. Ela saiu daquele grupo bíblico tonta, bêbada de alegria, por ter compreendido que o ser humano é capaz de dizer a outro ser humano ou a Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. E se você quer entender todo o Evangelho de hoje, é isso o Espírito Santo. Quando Jesus tira aos poucos teu velho espírito e coloca no lugar o seu espírito de filho muito amado do Pai, para que tu possas caminhar como caminha um filho infinitamente amado do Pai. É isso, receber o Espírito Santo. Ele estará, diz Jesus, dentro de vós. Se tu topas para receber mais uma vez o Espírito Santo para dar mais um passo, levante a mão. Claro, quem não vai aceitar? Fábio, não vou mentir. A nossa conversa de 2 dias atrás me deixou de boca aberta. Eu não vou revelar a confissão, mas tem coisas que a gente pode dizer também. Eu vi o Espírito Santo no que tu falaste. Já sei que nestes dias estamos passando dias terríveis por causa desta pandemia do coronavírus que ameaça tantas vidas, que coloca uma máscara em cada um de nós, que nos proíbe os abraços. É uma provação para todos, mas nestes dias sei também que é uma provação terrível para famílias do sul do Pará e do Pará inteiro, ainda mais. Autênticas tragédias estão acontecendo nestes dias. E quando conversamos da pandemia, tu me disse com toda a sinceridade, porque te conheço, então, este tempo de pandemia, para nós, para minha, para nossa família, é fantástico. Talvez você viu minha surpresa, porque precisávamos de nos encontrarmos mais, de estarmos mais juntos, um ao lado do outro, de saber dar tempo para o outro, para escutar e para confiar, para crescer na alegria e no amor. Então, este olhar na mesma direção, se foi amor o que
coração e nunca mais se canse de falar. Te amo e te amarei. Te amo e te amarei. Te amo e te amarei. Fábio Henrique e Val, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a Igreja, é de livre e espontânea vontade que vós o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade ao outro. E por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja, aqui reunida, realmente e virtualmente, dai um ao outro a mão direita. Venha mais para cá. Eu, Fábio Henrique, te recebo, Valdirene, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém? Eu, Valdirene,